Mas vamos lá. O que acontece? Eu não sei se vocês conhecem uma doença que dá muito em jovens, chamada mononucleose infecciosa. O nome é bonito, tá? Mas, assim, aqui no Brasil, ela é conhecida como doença do beijo. É uma doença que passa pela saliva e que acomete normalmente os adolescentes ali nos seus primeiros beijos, seus primeiros namoricos. E eu tive essa doença quando eu tinha 15 para 16 anos. O que acontece? Essa doença, ela incha essas glândulas aqui que nós temos no pescoço, que não lembro o nome agora, tá? E aí é como se fosse uma cachumba, sabe? Cachumba. Não sei se vocês chamam de cachumba, não sei qual é o outro nome científico da cachumba. Se alguém souber, pode falar aí ou escreve no chat, tá? Enfim, incha essa partezinha aqui, e a minha normalmente incha um dos lados, tá? Que é uma defesa do organismo. A minha inchou os dois, só que ela inchou tanto para fora quanto para dentro. Então, eu passei praticamente uns 15 dias como se alguém tivesse apertando o meu pescoço 24 horas por dia. Eu dormia sentado porque se eu deitasse eu não conseguia respirar. Eu passei 15 dias, ao todo foram 30, tá? Mas eu passei 15 dias especificamente só ingerindo líquidos, né? Naquele um mês eu emagreci 16 quilos. Naquela época eu não era gordinho, né? Imagina, eu virei um pavio. Então, assim, uma dica rápida, se alguém quiser emagrecer rápido, pega a mononucleose, tá? Beija alguém que tenha. É só beijar na boca, tá? A melhor forma de transmissão é beijar na boca, tá? E aí, por que eu estou contando essa história e que isso tem a ver com neurociência, né? Acho que foi a primeira vez, aos 15, com 16 anos, que eu tomei consciência do poder que o cérebro tem na vida da gente. E aí a minha mãe me levou na Santa Casa de Porto Alegre. Então eu estava lá mal, assim, e essa doença, além de inchar assim, essas glândulas, né? A Kelly que está aqui, que é enfermeira, e talvez saiba o nome dessas glândulas aí, mas também se não souber não vai agregar nada na história. Além disso, você tem uma febre alta, de 39 para cima, e eu fiquei com essa febre durante 15 dias seguidos. A única coisa que eu tomava era um antitérmico e alguma coisa que minha mãe batia no liquidificador para eu poder comer. E água, muita água, e era só isso, não tinha o que fazer. Foram praticamente 30 dias. E uma parcela desses dias, assim, acho que uns 6 ou 7 dias, eu fiquei sem falar também, porque eu não conseguia, o ar não saía, tão apertado que estava. Tanto que os médicos disseram ali que, nossa, nunca tinham visto uma mononucleose tão forte. Ela me leva então para a Santa Casa, eu chego na Santa Casa e fui atendido na emergência da Santa Casa. Quem trabalha no hospital, quem já foi no hospital numa emergência, sabe que aquilo ali é uma filial do umbral, né? Sei lá se existe umbral, mas é uma filial assim que é uma galera com muita dor, com muito sofrimento, e assim, só entra o paciente, né? O acompanhante, no caso a minha mãe, não entrava. E eu só tava com febre. E com aquele pescoço daquele tamanho. E aí eu vi muita gente chegando lá quebrada, gente com o crânio arrebentado, chegou um senhor lá com a perna quebrada em vários lugares e alguém teve a feliz ideia de fazer uma tala na perna dele com um pedaço de pau de uma cerca, todo embarrado e com arame farpado ainda. Eu falei que se esse cara não morrer da perna quebrada, ele certamente vai morrer de tétano, né? Porque era uma coisa horrível de se ver. E aí quando eu vi aquele monte de gente assim, eu falei para mim mesmo, eu não estou doente, eu estou no lugar errado e eu preciso sair daqui. E eu falei, aí veio um enfermeiro me atender e eu falei assim, o que houve? Eu acho que eu estou no lugar errado, eu disse para ele, porque eu estou aqui e eu tô vendo que as pessoas estão quebradas, vocês estão correndo aí para salvar a vida da cara, gente fazendo parada cardíaca, aqueles pipipi lá, daqueles troços tudo lá, e gente massageando, um subindo em cima do corpo do outro para massagear, e eu tava ali. Eu falei, o que eu tô fazendo na emergência de um lugar que eu tô tirando o atendimento de alguém, que eu não vou morrer, que nem essas pessoas aí estão prestes a morrer. E até acho que um veio a falecer, não cheguei a ver, mas
pelo estardalhaço que deu, uma pessoa atrás de uma cortininha ali veio a óbito. E eu falei, a partir de agora eu estou melhor. E eu me levantei, né, e eu estava fraco, sem comer, imagina, assim, sem comer comida, né? Não tava, meus dentes ficaram de folga um mês praticamente. E aí eu saí dali e aí o médico veio me atender e eu falei, olha, só tô com febre e eu quero ir embora daqui, porque vocês têm mais o que fazer do que cuidar de mim. E aí ele falou, o que tu tem? Mononucleose. Já fui diagnosticado por um médico lá da minha cidade. Ele falou, ó, só antitérmico e vai embora para casa. E eu saí dali. E eu saí dali caminhando, porque eu cheguei ali muito fraco, eu tava fraco, assim, debilitado. E eu saí dali, assim, tipo, parecia que eu tinha ganho, assim, alimento, sabe? E hoje eu sei que foi um alimento, para quem acredita, um alimento espiritual. Mas também foi um alimento principalmente cerebral, mental. Eu fiz conexões com o meu cérebro que eu nunca tinha feito. E ali eu só fui me dar conta desse momento um tempo depois. Que é uma outra história que eu quero emendar junto aqui. Bem, saí dali e minha mãe falou assim, mano, já foi atendido? Eu falei, já. O que o médico disse? Para eu ir embora para casa que eu não tô doente, que eu já tô bem. Que agora já acabou a doença e daí pra gente tá tudo certo. Eu já tava falando, né? Eu já tava no momento que eu tava voltando a minha voz. E aí vocês imaginam o desespero de um sujeito como eu, quem me conheceu aí nos treinamentos sabe que eu gosto um bocado de falar. Ficaria uns 7 dias sem falar foi melhor que um retiro espiritual na minha vida. Então foi um mês que eu acho que foi um mês de transformação para mim. Mas esse momento específico me levou a isso. Passaram-se alguns anos ali, 2, 3 anos, eu estava já com uns 18 anos mais ou menos, um amigo me convidou para nós assistirmos uma palestra que tinha no Colégio Rosário, né, quem conhece Porto Alegre sabe que o Colégio Rosário é um colégio marista, da rede marista, e é muito famoso, talvez o colégio mais famoso que exista bem no centro da cidade, assim, um colégio enorme, um colégio bacana. E ali tinha uma palestra chamada DOM, D-O-M, Desenvolvimento e Orientação Mental. E esse foi o momento em que caiu essa minha ficha, de que aquele momento lá que eu vivi no hospital já era o meu dom, já era o meu desenvolvimento e orientação mental. Esse cara foi ali e falou o poder do cérebro, o que o cérebro podia fazer. Foi uma aula de neurolinguística. Mas, ao mesmo tempo, quem acompanha neurolinguística como eu há quase 30 anos, aí, vamos botar mais do que isso aí praticamente, sabe que ela entrou no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tem um cara muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, que trouxe a PNL lá dos Estados Unidos para cá, e ele trouxe como se fosse assim, uma psicologia de fundo de quintal, sabe? Os próprios psicólogos que eu conhecia na época aqui abominavam a PNL, achavam que era uma fraude, que era uma bobagem, enfim, um monte de coisa. Mas aquele assunto me encantou. Ele falou de memorização, ele deu exemplos, ele deu um monte de coisa para a gente entender. Ele fez um exercício para memorizar 120 palavras, eu memorizei todas. Eu sempre tive uma excelente memória. Então, num determinado momento ali, ele falou assim, se você pensa que está certo, ou se você pensa que não está certo, de qualquer maneira, você está certo. Se você pensa que não dá, ou que dá, seu pensamento vai dizer se está certo ou não. E é uma frase do Ford, né? Do Henry Ford, essa frase. Né? Se você acha que vai dar errado, ou se você acha que não vai dar errado, em qualquer uma das duas opções você está certo. O que significa dizer isso? Se eu sei que eu posso alguma coisa, por que eu penso que eu não posso? E aí caiu a minha ficha. Eu falei assim, cara, eu tive esse insight aí, aquela vez lá no hospital. Que eu falei assim, eu tô errado aqui, eu tô no lugar errado, eu não tô no meio, eu tô doente que nem essa gente. Esses caras precisam de médico, de alguém que subir em cima do peito dele para fazer uma massagem. Eu tô respirando mal e porcamente, eu tô comendo mal e porcamente, mas eu sou o sadio daqui. Deu vontade, vocês estão precisando de ajuda? Me fala aí que eu vou massagear um aí. Tá? Então eu digo assim, o meu day one, meu
O dia que eu descobri, assim, que a neurociência, né, e eu não sabia que existia esse nome, existia esse estudo naquela época, mas eu sabia, naquele dia, ali com 15, 16 anos, eu descobri o poder que o cérebro tem na vida da gente. E isso foi transformador a partir daquele dia. Porque ninguém mais me parou. Se eu quisesse alguma coisa, eu simplesmente ia ali e fazia como eu faço até hoje. Não existe barreira. Né? Porque aí eu lembro do Ford. Se existe a barreira, fui eu que criei. E se fui eu que criei, eu posso descriar. Eu posso derrubar essa barreira, porque foi eu que criei ela. E por que nós alimentamos a coisa do tipo, eu sou feia, não consigo namorado, eu sou pobre, não consigo fazer tal coisa. E aí, eu vou dizer para vocês que eu sempre me achei a ovelha negra da família. Eu sou sou o segundo filho de 4, meu irmão mais velho morreu no parto. Então, para quem é renascedor aqui sabe do impacto que isso tem na vida de uma mulher. Quem é mulher que já teve filho deve imaginar, se não perdeu um filho, se nunca abortou, como deve ser para uma mulher esse tipo de coisa. Então vocês imaginam a carga que eu trouxe, e aí só constelação resolve, né? A carga que eu trouxe desse irmão morto, vamos dizer assim, né? Então eu tinha que dar certo, minha mãe tinha toda uma pressão, e eu entrei no Renascimento. Eu entrei, então, quando eu fiz, aqui no Sul não chama LT, aqui no Sul chama DL. Eu fiz meu DL há quase 20 anos atrás. Durante o Renascimento, a técnica do Renascimento, quem não fez DL aí vai um spoiler, quem não fez LT vai um spoiler. Durante essa técnica, tem uma contagem regressiva da vida intrauterina, e eu estava lá no meu 4º mês de gestação, e eu senti um espasmo, assim, meu corpo fez uma doideira, assim. Ok. Tinha alguém da equipe por perto, lembro até hoje o nome dela, era a Michelle. A Michelle pôs a mão no meu ombro e foi no meu ouvido assim, tudo bem, Robson? E eu falei, sim. E continuei respirando. Ok. Mas eu fiquei com aquele troço encucado na cabeça. Daí, passaram-se umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Eu fui na casa da minha mãe, num churrasco, assim. Rio Grande do Sul aqui, a gente se reúne para tomar chimarrão ou comer churrasco. Às vezes as duas coisas. E aí eu fui na casa da mãe, perguntei para ela assim, mãe, aconteceu alguma coisa na minha gestação, quando a senhora estava grávida de mim? Lá pelo 4º, 5º mês de gestação. Ela regalou os olhos desse tamanho, assim, e falou, o que já foram te contar? Eu falei, não, ninguém me contou nada, eu fui num curso, e aí contei a história, fiz uma técnica, renascimento, assim, 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 e eu senti um espasmo muito grande. E aí minha mãe encheu os olhos d'água e disse assim, eu quase te abortei quando você estava com 4 meses de gravidez. Quando ela estava com gravidez, ela quase me abortou, mas foi um aborto espontâneo, né? Ela não provocou o aborto, era uma coisa dela, assim, do corpo dela me rejeitando, né? E aí, aquele espasmo que eu senti era um medo terrível, um medo muito forte. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa aí, né? O que é esse negócio aí? Eu estou respirando, alguém me coloca lá num semitranse hipnótico, eu estou num 4º mês de vida intrauterina, eu sinto um espasmo, que é um medo terrível da minha mãe de me perder, como ela perdeu o primeiro. E que porra é essa, eu pensei? Como assim? Aí, a mãe das minhas filhas, na época, a minha esposa, fez depois, uns 2 ou 3 LTs depois, passou por uma coisa semelhante, né? E ela foi o contrário, né? Ela tinha perdido, a mãe dela morreu no parto, então ela sobreviveu e a mãe morreu, tá? E isso também veio no renascimento dela e ela falou, tem alguma coisa aí. E nós dois ficamos ali durante muito tempo discutindo que coisa era essa. Nessa época o Nilson, meu amigo querido, tinha recém aberto o Ibrale. Aliás, mentira, ele não tinha nem aberto o Ibrale ainda.
Ele estava dando treinamento, que hoje é o CFR, ainda pelo antigo instituto, que era um instituto até que inclusive deu muito tempo aí em BH, que era o INEX. E aí eu fui. Ela foi a primeira, a Jerusa fez o CFR 4, a turma 4 do CFR, que a turma CFR é curso de formação de renascimento, ou de renascedores, se vocês quiserem. Né? E ela veio de lá espantada com muita coisa, com muita ideia, e aí por questões de logística, de tempo, né? Nessa época a minha filha mais nova, que hoje tem quase 14, recém era um bebê, então assim, ela tinha meses quando ela foi fazer o CFR, então faz 14 anos que eu estou nessa linha aí especificamente de DL, LT, assim, né? DL, LT um pouquinho antes, faz uns 18 mais ou menos, eu fui alguns anos depois fazer a continuação da PNL, aquela coisa toda. E eu fiz o 7. Mas quando ela fez o 4, a turma 4 do CFR, eu já me conectei com o Nilson, já conversei com ele, já viramos amigos, e eu já comecei a vender a formação dele aqui, mesmo sem ter feito aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente fez mais uns 2 CFRs aqui, fizemos o OMB, que é um outro treinamento, Returning, depois vou falar dele também, aqui no Rio Grande do Sul, e eu ainda não tinha feito o renascimento, a formação de renascimento. E aí, todas essas coisas que eu estou contando para você, gente, começaram a me mostrar assim, ó, o que é que tem por trás disso? O que é que tem por trás disso que é... Porque assim, eu, até essa época, vejam bem, gente, quem não sabe, eu sou formado em análise de sistemas. Então, durante muito tempo, fui garoto de programa, né? Calma, o Ed já deve estar rindo, eu não vi a carinha dele, mas ele deve estar se emocionando, ele rindo agora sozinho, né? Ó, olha a cara dele, eu sabia que ele estava rindo. Ó, eu conheço o Ed, é um idiota, é um palhaço, mas é meu amigo, tá? Depois, o pessoal que fez o renascimento, eu vi que a Cristiane está aí, né? A gente tem uma historinha depois para contar do Ed, né? Quero ver esse pessoal que veio por causa dele aqui, pela admiração que tem com ele, se depois da nossa historinha, Cristiane, nós contarmos do Ed, se vão continuar tendo essa mesma admiração. Mas eu vou contar só no final depois. Quem ficar até o final vai ouvir a historinha do controle remoto do Ed. E aí, gente, eu comecei então o que tem por trás disso? Naquela época, então, garoto de programa, né? Desenvolvia sistemas, era um analista de sistemas, ou seja, alguém cuja racionalidade, a memória, a técnica, a tecnologia estava à frente de qualquer coisa. A mais B tem que dar C e acabou. Não existe outra opção. Né? Se eu fizer isso, vai resultar nisso. Pronto. Muito cartesiano, muito René Descartes, muito penso logo existo, e o resto que se rale. Espiritualidade, acreditava e acredito em Deus, e deu. Eu abominava 2 palavras que hoje são muito utilizadas, e eu as utilizo hoje. A primeira palavra era gratidão. Uma coisa que me irritava muito quando alguém chegava e falava, gratidão. A vontade que eu tinha de mandar para... Gratidão, ai, que palhaçada. Fala obrigado, fala sei lá o quê. Ai, gratidão. Né? E eu comecei a conviver muito com esses seres de luz, assim, né? Com essas pessoas iluminadas. Estou falando aqui bem de forma depreciativa mesmo, porque era isso que eu pensava na época. Perceba que eu estou usando o verbo no passado. Pensava. E aí, eu falei assim, mas tem que ter uma explicação lógica para isso. Aí eu comecei a estudar o Grinder e o Bandler, que são os criadores da PNL. E aí eu vi que esses caras beberam de fontes de Virginia Satir, Gregory Bateson, que são pessoas reconhecidas, Milton Erickson. Tá, mas esses caras todos eles são terapeutas formados, são médicos, são antropólogos. Então, tem algum fundamento. E aí a PNL deu uma clareada para mim, porque assim, quem estudou PNL já, ou já viu pelo menos alguma técnica, sabe que ela tem assim, ela tem um algoritmo. Né? Essa palavra está muito famosa hoje em dia por causa do algoritmo das redes sociais, mas o que é o algoritmo? O algoritmo é uma série de comandos que a gente dá para o computador para ele executar um programa. Então, quando eu clico no botão de um aplicativo, existe por trás um algoritmo, uma sequência de passos, né?
uma sequência de passozinhos que acontecem ali, nesse algoritmo, para que aquela coisa execute. A melhor maneira que eu posso explicar para vocês o que é um algoritmo, né, para quem não conhece o tecniquez, é uma receita de bolo. A receita de bolo tem o quê? Os ingredientes, nós chamamos num programa de variáveis, e o algoritmo quebra os ovos, mistura a farinha, ou seja, tem uma sequência. Não dá para botar farinha antes, não sei o quê, porque senão o bolo desanda, ou coisa parecida. Muito bem. A PNL, então, para mim, era o quê? Uma sequência de coisas lógicas que mexia com esse negócio da neuro. E aí tinha uma conexão com o cérebro, e eu falei, aquele negócio do dom lá que o cara falou, e aquele negócio lá que eu vivi no hospital com 16 anos de idade. Eu falei, cacete, tá tudo ligado. E eu lembrei também do Renascimento, do momento que a minha mãe estava lá, e eu pensei, é isso, é a PNL, agora sim, agora está explicado, agora eu consigo entender. Mas ainda refutava os seres de luz, as pessoas. A segunda palavra que mais me irritava, eu falei da primeira que era gratidão, a segunda palavra é energia. Fulano tem uma energia, não consigo me conectar com a energia dessa pessoa. E quando a gente vai para esses DL, esses LT, a gente conhece umas pessoas meio estranhas, né, Kelly? Tipo a Kelly, tipo a Fabiana, tipo a Regina. Umas pessoas meio o Ed, então, tipo, muito estranho. E aí a gente começa a achar assim, gente do céu, de onde é que saíram essas criaturas? De que planeta desceu essa gente, né? A gente começa a pensar assim, eu pensava assim. E aí teve um evento, e aí um evento muito marcante na minha vida, que foi quando eu realmente decidi que eu precisava entender essa coisa por trás. E foi antes de eu ir no meu DL. Foi antes de eu ir no meu LT. Foi o que me levou para lá. Acho que eu já contei essa história, alguns de vocês devem saber disso, né? É uma festa estranha com gente esquisita, é isso aí, Kelly. O LT é uma festa estranha com gente esquisita. E eu não tô legal. E não aguento mais birita. Né? Então, assim, minha filha mais velha, que hoje tem quase 20, então eu tinha uns 2, 3 aninhos, faz uns 18, 17 anos isso, né? Eu trabalhava nessa época numa empresa, eu era gerente, como se fosse um superintendente, assim, de uma rede de escolas, de cursos técnicos. Eu implantei o curso técnico nessa escola, técnico de informática, né, que era a minha área, e acabei virando uma espécie de gestor, assim, daquela escola. Acima de mim só estava o dono da empresa, então eu tinha um cargo executivo, um cargo de... ganhava bem, né, tinha uma vida boa. Só que eu também trabalhava pra caramba, então assim, eu era um workaholic que saía de casa de manhã cedo e voltava para casa, né? Então, um bom tempo aí dessa primeira infância da minha filha, eu não a vi crescer muito, assim, a não ser nos finais de semana, férias, coisa assim, né? Embora eu trabalhasse, às vezes até almoçasse em casa, pegava ela naquela transição de ir pra escolinha, ou tava ali com a babá, enfim. Nesse dia, um dia daquele, sabe aquele dia de fúria, sabe aquele filme Dia de Fúria? Quem já viu, quem não viu, eu recomendo. Até se você for meio esquentadinho, recomendo não assistir, porque vai dar uma vontade de quebrar um monte de coisa. Acho que era o Michael Douglas, que era o ator principal, o Michael Douglas jovem. Ele pega um taco de beisebol, começa a quebrar tudo. E eu estava naquele dia, né? E aí, eu chego em casa, minha filha vai até o portão, pequenininha, com os bracinhos abertos, assim, para me receber. E eu falo assim, sai daqui! Mas, tipo, eu dei um grito que não chegou nem perto do que eu falei aqui agora, né? E aí, como toda criança de 2, 3 aninhos, ela tinha um filósofozinho, um espírito velho, um preto velho, um mentor espiritual, alguma coisa estava encarnada naquela criança naquele momento. Que ela olhou para mim, assim, com os olhos mais tristes que eu já vi na minha vida, foi até a mãe dela e perguntou assim, mãe, por que o pai não me ama? E eu vou dizer para você, gente, que eu digo isso até hoje e digo com convicção, eu preferia ter amputado a minha perna naquele dia do que ter ouvido isso. E aí eu pensei, tá tudo errado comigo. Tá
tem alguma coisa errada. Eu contei isso no outro dia com um colega de trabalho, e ele falou assim, cara, você já viu falar de PNL? Eu falei, já fiz um cursinho aí uma vez lá, já li uns livros do Dr. Laí Ribeiro. Não, eu vou te indicar um cara, ele atende pessoas com PNL. Eu falei, tá bom. Lembra que eu falei para vocês que eu era garoto de programa? Nessa época eu dava aula num curso técnico e ensinava programação, ensinava as pessoas a fazer programa. Meio esquisito isso, né? Se alguém chegou agora e tá ouvindo que eu ensinava as pessoas a fazer programa, vão pensar que eu era tutor numa boate, né? Bem meio esquisito isso, né? Mas eu ensinava isso. Naquela época tinha uma coisa que no mundo não existe mais, chamado videolocadora. E a gente ensinava a fazer sistemas, né? E um sistema que era um exemplo muito simples era de uma videolocadora. Como é que tu bota lá, cadastra um filme, faz a retirada, essa coisa assim, como é que controlavam, em vez de ter um caderninho, de fazer um programa de computador para isso. Ok. Na época, eu não sei quanto que custaria hoje, tá, a consulta, mas era uma consulta cara, assim, desse cara, tá? Eu imagino que na faixa de uns R$1.000, R$1.500 para uma consulta. Desse cara que ele tinha me indicado para eu ir lá. Cara, tu precisa conhecer o fulano de tal, Dr. Leonel. Eu falei, cara, eu vou porque eu não quero mais ouvir isso da minha filha, não quero mais que ela pense isso de mim. E eu pensei, eu não tenho R$2.000 para ir nessa consulta. E lembra lá atrás que eu falei que naquela palestra do Dom, que se eu acho que eu posso, né? Se eu acho que eu consigo, é porque eu consigo, se eu acho que eu não consigo, é porque eu não consigo. Eu falei, não, mas eu posso, eu vou conseguir. Naquela época as pessoas ainda tinham telefone em casa, não sei se vocês lembram disso, quem é mais novo não lembra, mas as pessoas tinham telefone nas suas casas, a gente chamava isso de fixo. Aí tocou o telefone da minha casa, um aluno, um ex-aluno, falou assim, professor, terminei meu curso ano passado, você está lembrado de mim? Eu falei, claro. Peguei um sistema aqui de uma videolocadora para fazer, não tenho ideia de como fazer. Mas eu me lembro que o senhor nos ensinou na aula a fazer isso. Tem como o senhor me mandar esse programa que a gente fez lá para eu adaptar para essa locadora? Eu falei, tem. Quanto que o senhor me cobra? Por R$2.000. Foi muito instantâneo isso. E aí, nesse dia, eu pensei assim, cacete, como que pode? Como que pode a coisa acontecer, e aí não tinha Pix naquela época, né? Eu compilei, botei num disquete, percebam? Quem não sabe o que é, bota no Google aí depois. Salvei num disquete, mandei por correio para ele. No dia seguinte eu tinha R$2.000 na minha conta a mais. Marquei a consulta naquele mesmo dia, o cara tinha uma agenda, tá? Fui lá, ele aplicou uma técnica em mim, que hoje eu sei que é uma técnica de submodalidade, e eu falei assim, não senti nada, não aconteceu nada, botei R$2.000 fora. Só que, passou um tempo, algumas semanas, meses depois, a mãe das minhas filhas começou a dizer assim, Robson, tu tá diferente. Eu falei, cara, você é idiota, tá diferente. Tá mais calmo, tu não tá mais estressado. Eu falei assim, colegas de trabalho disseram a mesma coisa, sem conversar, pessoas da família. E eu falei, o que é isso? E nesse dia que eu pensei assim, eu pensei, será que Deus ouviu que eu precisava desse dinheiro para fazer essa consulta e aí falou com o Leonardo, lembro até hoje do nome do aluno? Bom, se foi Deus, eu falei assim, valeu. Segui minha vida, continuei trabalhando. E as coisas começaram meio que se acomodar. Nessa época também uma colega de trabalho falou assim, você conhece o DL? Eu falei assim, não. Então faz o seguinte, tá aqui o nome do Bruno, que era o cara lá que fazia, que era o Robson, digamos assim, né? Lá desse DL. E disse assim, fala com ele, isso fui eu que te indiquei, que ele vai conseguir te colocar lá. Fazia a menor ideia do que era. Não tinha nenhuma ideia, e aí aquela coisa assim, não posso contar, porque
é meio segredo, é meio seita, né? A gente pensa isso assim. Paguei treinamento, como eu falei para vocês, eu estava bem de vida naquela época, fui lá, paguei o treinamento, né? Que também custou uns R$2.000. Aí você falou, tá, não estava bem de vida, mas teve que rezar para conseguir aqueles 2.000, é que naquela hora eu não tinha, e eu queria, né? Não tinha recebido, eu era funcionário, né? Mas aí eu sabia que depois eu ia receber. E eu já estava assim, eu ia fazer empréstimo, eu ia pegar alguma coisa, eu ia fazer. Eu estava vida louca e a coisa aconteceu para que tudo acontecesse da melhor maneira. E aí, eu fui para esse negócio. E aí aconteceu isso do renascimento que eu falei para vocês, e outras mudanças tantas, e aí eu vi que a minha vida começou a se encaixar. As coisas começaram a ter sentido, e aí comecei a conhecer esse monte de gente de bicho grilo, que abraçava a árvore, que falava gratidão, energia. E eu falei assim, ai meu Deus do céu. Quanto mais eu negava essa gente, mais esses infelizes apareciam na minha vida. E para mim, gente, eu sou programador, para mim 2 mais 2 é 4, acabou, essa frescura. Eu dizia assim, não posso fazer isso, não posso entrar com essa gente e me minar com essa gente. Conheci no meu ODL um cara muito fantástico, chamado Thiago Matos, que hoje é dono de uma das maiores empresas que tem de educação aqui no Rio Grande do Sul, e publicitário. Eu falei assim, Thiago, só eu que tô achando que isso aqui é meio doideira. Ele falou, cara, é uma doideira. Te conecta com isso. Eu falei, puta que pariu com conectar com isso. Pode falar palavrão? Bom, a live é minha também, já falei também, agora já é. Né? E, beleza. Passa o tempo, vou fazer o CFR. Aí lá no CFR tem um raio de uma meditação chamado Gayatri Mantra. Estávamos entre umas 14, 15 pessoas na minha turma. Todo mundo lá sentadinho em roda. Essa música dura eternos 9 minutos. Primeiro dia, todo mundo sentadinho lá, rodinha, ombro. E eu assim, o pessoal de olho fechado, eu falei assim, ó, não é possível que essa gente tá curtindo essa merda. Não é possível que essa gente tá gostando disso. Gente, eu tô no lugar errado. Eu falava assim, Nilson, o que você tá me trazendo pra cá, Nilson? Ele, curte, Robson, curte. Ah, que saco. Meditar pra mim era a coisa mais Hare Krishna do planeta, mais ridícula. E aí, como eu sou um cara da tecnologia, eu me conectava muito com o Steve Jobs naquela época, né? A Apple estava em alta, a Microsoft estava em alta. E saiu uma reportagem numa revista, naquela época não tinha tanto o Google como tem hoje, do Steve Jobs com seu mentor espiritual. Eu falei, não, Jobs, tu também. Tu é o cara da TI, velho, tu é o cara do computador, da placa, vai se conectar com esses loucos aí, vai começar a usar droga, depois descobri que ele usava LSD. Para com essa frescura. Eu falei, acho que os grandes gênios da humanidade, todos eles eram meio piradinhos, né? Então hoje que as pessoas me chamam de louco, eu até fico achando que é um elogio. Aí, tudo isso que eu tô falando para vocês é a neurociência na minha vida, tá? Aí eu fui estudando essas coisas, fui conhecendo essas pessoas, fiz renascimento, minha formação foi incrível. Aí depois eu entrei para a equipe, a partir do 8 eu já estava na equipe, e o último que eu participei foi o 31 ou 32, eu não lembro agora. Não sei nem que número tá. E aí... 39, Ed, valeu. Então isso. Faz uns 7 CFR que eu não vou lá. Mas agora no ano que vem eu vou me organizar para ir. Dá muita colisão de agenda, né? Mas enfim, o que acontece então? Obrigado, Ed, Regina e Fernando, eu sei que vocês estão acordados, que estão conversando comigo aqui no chat, então se mais alguém estiver dormindo, né, estiver muito inteligente também, me fala. Eu posso botar slide se vocês quiserem. Mas aí, gente, o que acontece? Toda essa história eu estou contando para vocês porque nessa história vocês vão entender como que eu boto neurociência na vida e nos negócios. Na vida vocês já perceberam, né? É só entender. Quando terminou meu CFR, depois de 8 dias, no 9º dia que eu estava em casa, eu senti uma falta danada de fazer aquele negócio do Gayatri Mantra. O Nilson deu pra gente
um pendrive, naquela época, com essas músicas, e eu passei a ouvir todos os dias aquilo. Eu tenho uma playlist no meu Spotify hoje, com mantras que eu uso para meditar. Uns 3 ou 4 CFR depois, nós fizemos uma técnica de meditação, que não fizemos nenhum outro CFR depois, que eu estava com isso, pelo menos não. E eu fiquei 2 horas meditando, em absoluto silêncio. Que era uma coisa que para mim não... E eu pensei, tem alguma coisa a mais, né? Tem uma conexão maior. Tem algo que não é só mental, que não é só racional, que não é só beat. E eu comecei a me conectar com o meu lado mais espiritual. Ainda muito incipiente, ainda meio assim, botando o pezinho na água, mas isso não é coisa de gente normal. Tem que ser meio ET. Beleza, fui indo, estudei PNL, fiz o Practitioner, fiz o Master Practitioner, fiz o Trainer, formei algumas turmas de PNL em vários institutos. O Nilson e eu fomos para Alagoas dar uma formação de PNL uma vez. Ou seja, eu fui fazendo muita coisa e estudando isso aí. E a PNL para mim virou uma religião, junto com o Renascimento. Era um estilo de vida. E aí as pessoas, Robson, mas PNL não é neurociência. Eu ouvi muito isso, assim, quando eu dava aula, eu falava de neurociência, as pessoas, não, PNL não é neurociência. Eu falei, por quê? Porque para ser neurociência tem que ser científico. E PNL é charlatanismo. Eu ouvi isso de uma aluna. Primeiro dia de aula, eu falei, ok, o que você está fazendo aqui então? Meu chefe mandou eu fazer esse curso. Beleza. Eu falei para ela, o que é algo científico? Algo validado por uma universidade, ela disse. Como que alguma coisa é validada por uma universidade? Se for uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, formado no Motherfucker Ohio, que o Parker, né? Aí pode. Eu falei, beleza. Conhece os criadores da PNL? Um é linguista, doutor em linguística, e o outro é um cara de TI, doutor em tecnologia. Se eles escreverem teses de doutorado que falam dessa técnica, você aceita como ciência? Ainda não. Beleza. Robert Dilts criou a Universidade da PNL lá na Califórnia, que chama NLPU, Neurolinguistic Programming University, da onde ele é reitor, dono, chefe. E a tese de pós-doutorado dele é uma técnica da PNL. E eu comecei a trazer várias coisas e ela acabou tendo que aceitar que era científico. Porque eu também precisava ser científico para que eu pudesse aceitar que aquilo era alguma coisa, que não era charlatanismo, que não era uma brincadeirinha, uma dinâmicazinha. Beleza. E aí eu fiquei, então, durante muito tempo, sendo um pastor da PNL, sendo um pastor do Renascimento. Depois fiz o curso de hipnose, e aí comecei a entender outros paranauê, cada vez mais me conectando com essa gente que falava energia e gratidão o tempo todo. Até que eu virei essa gente. Eu virei essa pessoa que fala energia e gratidão, porque eu aceitei que existe algo além do meu corpo, da minha mente e do meu racional. Existe algo que está no etéreo, que está nos ligando aqui agora, que não é físico, que é metafísico. Aí você vai dizer, Robson, que papo louco é esse? A metafísica foi inventada por Platão, quando não tinha internet. Não sei quantos mil anos atrás, cerca de 4, 5 mil anos atrás, é bem mais velho que Cristo. Aí o Platão falou, tem um troço aí, tá? Até tem uma pintura famosa que é Platão do lado de Aristóteles e Platão apontando o dedo para cima, assim, e Aristóteles apontando o dedo para baixo. Porque Platão era professor, né, era mentor de Aristóteles, e conta a história que Platão era um cara muito da metafísica, da coisa que estava lá em cima, de alguma coisa que ele chamava, né, se você já usou a expressão plano das ideias, você já usou Platão na sua vida. Isso aqui está no plano das ideias. Essa expressão, plano das ideias, é cunhada de Platão. E Aristóteles era o cara da Terra. Ele dizia, não, calma aí, Platão, não viaja tanto, vamos trazer para a Terra. Então eles eram um equilíbrio perfeito, um yin e yang aí, bem legal. Eu falei, cara, se o Platão
Já estava pensando nisso, que tinha um troço aí. Einstein já tinha falado do éter. E Einstein é físico, né? Para aí. Einstein é físico. Respeitadíssimo. Cientista. Porra, se o Einstein, que tinha um cérebro privilegiado, achava que tinha uma coisa fora da física que ele não podia explicar, quem sou eu para dizer que não tem? E aí comecei a ver física quântica e essas coisas todas, e tudo isso ainda não chegamos no cérebro especificamente. Mas eu tenho cérebro aí. Aí, gente, a grande questão que eu comecei a entender foi, uma vez eu estava na pizzaria, um amigo, muito tempo atrás, casal e amigos, e a gente tem aquela mania, não sei se vocês têm aí em Minas, mas aqui no Sul tem muito aquela mania de pedir uma coca com gelo e limão. Eu brinquei com meu amigo assim, Peter, por que a coca já não mete um limão junto ali no sabor dela, já fica uma coca, né? Ah, boa ideia, a gente deu risada. Alguns meses depois lançaram a Pepsi Twist, que, diga-se de passagem, é uma bosta, muito ruim, né? Mas, ok. Né? E eu falei assim, cara, por que eu não patentei essa ideia? E aí, quando eu tive essa ideia e comecei a fazer essas ligações, eu acho que tudo se liga quando a gente começa a ir, só faz um movimento de ir e vai, né? Ó, a Regina está falando do corpo prânico ou energético, né? Um corpo invisível, é isso? Eu não sei se é esse o nome, prânico, energético, mas tem uma coisa, tá? Que não toco, mas ela existe. Aí eu falei assim, para aí. O cara da Pepsi Twist teve essa ideia, a mesma ideia que eu tive. Aquela vez lá, o meu aluno se conectou comigo quando eu precisava de R$2.000. Né? Eu não sei se era 2.000, tá? Tô pegando mais ou menos para dinheiro de hoje, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando assim, tem algo a mais aí, né? Então, vou sair do racional da PNL. A PNL tem 3 fases. A primeira, a segunda e a terceira fase. A primeira é a mente, a segunda é a mente e o corpo, e a terceira é a mente, o corpo e o campo. Então, que raio de campo é esse? Que nós podemos chamar de corpo prânico, energético, outras coisas aí. Ou seja, que aqui agora vocês estão conectados comigo num campo energético. Por algum motivo, vocês estão aqui, vocês são especiais por estarem aqui. Por algum motivo específico, eu não sei qual é. Não deve ser pela minha beleza. Se for, estamos precisando de óculos. Não, brincadeira, eu sou lindo. Eu acho que eu sou. Pelo menos minha mãe pensa isso também. Acho que minha esposa também, mas não vou perguntar para ela com medo da resposta. Então, o que acontece? Aí eu fui para a academia. A Fernanda está falando que na constelação tem o campo morfogenético. Seria isso também? Sim. O campo, tá? Depois eu descobri também, uma coisa que Kurt Lewin, que era um psicólogo americano, já tinha estudado, né? Inclusive ele tem uma parte que chama teoria do campo. O Moreno, Levi Moreno também, que é o pai do psicodrama também, que, aliás, o Bert Hellinger, que criou a constelação familiar, ele estudou muito o Moreno, tá? O Levi Moreno, e aí veio toda essa conexão, né? Para aí, então, se tem isso, tem um outro corpo energético aqui acontecendo também. Mas aí eu pensei, tá bom, beleza. Aí eu fui para a academia estudar, de fato, neurociência na academia. Estudar como uma pós-graduação. E aí a cortina do paraíso se desvelou de uma maneira que eu fiquei, agora achei a minha tribo, né? De gente maluca, realmente, sim, muito doido. E aí, nessa maluquice toda, eu fiz cadeiras lá, tipo assim, neurociência e espiritualidade. Eu falei, tá. Então, assim, tem já estudos científicos comprovando a transmissão de informações entre um neurônio meu, aqui, por exemplo, e um de vocês aí. Mas a gente está longe, esse Wi-Fi é bom, né? E aí eu falei que esse negócio da ideia da Pepsi Twist que eu tive lá, dos R$2.000 lá do meu aluno, e essa coisa toda, elas estavam no plano das ideias de Platão. Eu só não estava conectado com o download para fazer aquilo em alguns momentos. E eu acho, gente, hoje, assim, com quase toda certeza, assim, porque é uma coisa que não dá para ter certeza, mas no meu íntimo,
no meu coração, na minha mentalidade, no meu ser, eu sei que é verdade. Mas como eu não posso provar, então eu não posso afirmar que é uma verdade. Mas eu sei que existe esse plano das ideias. E eu, particularmente, me conecto com eles o tempo todo. Aqui em casa tem 2 portais para me conectar com eles. Um chama banheiro e outro chama cama. Eu tenho uma caneta de escrever no azulejo. Quando às vezes eu tenho muitas ideias, eu pego a caneta e escrevo no azulejo do banheiro. E eu acredito na força do pensamento. Fabiana, é forte demais isso. Assim, tá? E eu acho que a força do pensamento nada mais é do que, tipo assim, ó, estou sintonizando na sintonia do plano das ideias. E aí vem o download. E eu acredito no seguinte, o download que vem para você é do tamanho da necessidade que você tem e da coragem que você tem de executar alguma coisa. Portanto, se você fica vibrando numa coisa assim, acho que dá, acho que eu vou conseguir. O seu cérebro fala assim, beleza, é isso então, comando aceito, bora. E o cérebro é literal. Se eu ficar olhando assim pra você, se eu ficar aqui o dia inteiro, gente, nenhuma mulher vai olhar pra mim, eu sou feio, eu sou careca. Gente, eu não sou bonito. Eu não me acho bonito. Não sei o quê. O meu cérebro vai dizer, ok, você realmente é muito feio, aceitamos o seu comando. E a partir dali, ele me manda comer, me manda não ir na academia, me manda fazer um monte de coisa para me tornar cada vez mais feio, até porque toda a crença, que é a base de toda essa neurociência aí que a gente trabalha, especialmente no LT, no Ritane, em todos os nossos treinamentos, essa crença ela é criada dessa maneira. Quando eu acredito em alguma coisa. Eu estava numa palestra semana passada numa empresa, e eu falei isso aqui, eu não sei se aí em Minas também tem esse costume, mas uma vez eu peguei a minha mãe, quando eu era criança, dizendo para minha tia assim, Zilda, é o nome da minha tia, hoje tu não vai bater a maionese. Bater a maionese é fazer aquela maionese, né, no dia do churrasco. Aí eu falei assim, por que eu gosto tanto da maionese da minha tia? Não te mete! Não te mete! Tá bom, criança obedece, né? E a minha tia, até hoje, ela é uma pessoa muito doidinha da cabeça. Falou assim, dá bola, meu filho. É que a tia tá menstruada. Não, ela falou assim, a tia tá com as regras. Eu falei, fudeu, não sei o que é regras. O que é regras, tia? E minha mãe com o desse também assim, como é que eu falo de menstruação há 40 anos atrás com um piá? Um guri, né? Com um menino. Aí minha tia me explicou isso, eu descobri que era menstruação pela minha tia. E aí tinha uma crença na família de que mulher que estava menstruada não podia bater bolo, não podia fazer maionese porque desandava. Desandar é tipo, deu errado, né? Aí eu falei assim, e eu acho que aquilo era tão forte que era capaz de uma pessoa menstruada pegar mesmo, né, e desandar. E eu sempre me lembro de perguntar assim, mas e se a mulher viver, né, se ela for uma cozinheira, ela não pode menstruar, né, porque se alguém vai lá no restaurante dela e tem que fazer maionese, ela vai dizer, hoje não tem maionese, tô com as regras. Né? Que droga isso, né? Kiko L botou ali, eu uso o dedo em vez de caneta. Eu uso o Google Keep, um app muito bom para anotar tudo. Número de picas, lista de compras de mercado, fica a dica. Tá, agora que eu entendi o que ele escreveu essa porcaria aqui no meio do negócio neurolinguística. Agora eu entendi ali. A Fernanda falou, gostou da dica, eu vou arrumar uma caneta para deixar no banheiro também. Mas eu não uso o celular no banheiro não, tá, Ed? Eu não gosto de molhar o celular, não. Então eu faço isso para escrever no banheiro, depois eu vou ali e tiro foto, né? Eu tenho post-it por toda a casa também, eu tenho um quadrinho aqui que tá na minha frente que eu escrevo, então eu sou meio louco nessas coisas aí. Mas, gente, depois que eu descobri, eu fiz uma cadeira na neurociência também sobre maconha. Ele falou, nossa, bando de maconheiros, estudando, né? E vocês não têm noção de quão medicinal a maconha é. Claro, né? Se só fumar, que essa coisa aí também, ela pode ser prejudicial. Mas ali a gente tem a noção certa de que a diferença entre o remédio e uma droga está na dose, né? Enfim, gente. Aí eu conectei com tudo isso. Hoje, eu continuo estou aí no Instituto COI como um dos treinadores, junto com a Yara, com o Lucas, com o Cris, com o Ed aí, né, fazendo esse trabalho junto com vocês, que é um trabalho muito bonito do LT.
Mas eu confesso para vocês que eu tenho um pezinho ainda muito, né, os dois pezinhos, na verdade, no Renascimento, né, e quando eu fiz o Returning, eu nunca tinha feito o Returning. Eu já era renascedor, né, que é o cara que faz o renascimento, já trabalhava com o Nilson, já tinha dado o CFR, já fiz o OMB, que era o outro, mas eu sempre dava o Returning, mas eu nunca tinha feito o Returning. E aí, logo que eu me separei da mãe das minhas filhas, eu passei por uma barra, assim, uma fossa, aquela coisa que eu acho que é normal de todo o término de relacionamento, né? E a gente tinha um Returning marcado aqui em Porto Alegre, e eu fui para lá, montei todo, né, o negócio, botei as caixinhas de som, como a gente faz em todos os treinamentos, tal, como a gente faz no LT. E aí o Nilson falou assim, aquele colchonete ali é para ti. Eu falei, como assim para mim? Não, você vai deitar ali e você vai fazer o Returning. Nilson, não tem mais graça, eu já sei o que vai acontecer, já sei tudo que vai acontecer aí e tal. Eu disse, só respira, deita e fica quieto, eu tô te dando o Returning de presente. E o Nilson é uma pessoa muito importante na minha vida, é um amigo do coração, assim, um irmão homem que eu não tenho, só tenho 2 irmãs, né? E eu acho que o Nilson é meu irmão, assim, de alma. É uma das pessoas que eu mais amo, assim, fora da minha família. Concordo contigo, Ed, o Nilson é um iluminado, né? Embora eu seja mais iluminado com ele, você deve estar vendo um reflexo aí agora no vídeo, né? Ed também é um cara iluminado. E aí, gente, eu fiz o Returning. 3 noites, 2 horinhas por noite. E eu já sabia o impacto que fazia na vida das pessoas, mas viver aquilo ali foi outra coisa. E aí, eu sempre digo assim, para mim o Returning é a maconha do LT, é a droguinha de entrada. Todas as pessoas antes de fazer LT deveriam fazer o Returning. Que dá um soco assim na boca do estômago, sabe? Rebenta tudo. Sai com a cabeça diferente. E aí você fica pensando assim, mais que o LT, eu acho que não dá para comparar, porque são coisas diferentes. Mas ele também tem um baita alto impacto, assim, alto impacto mesmo, assim. E tu sai dali com a cabeça estourando, assim, tipo, e aí vai dizer, mas são só 3 noites de 2 horinhas cada uma, dá 6 horas de treinamento. Como pode isso acontecer? Né? E a gente sabe, quem já fez LT aqui sabe, não preciso contar, né, que uma grande mudança na vida da gente pode acontecer em um segundo. Eu estou aqui na minha casa agora, minha esposa está ali no quarto, e se eu me levantasse daqui agora e chegasse lá e ela estivesse morta com um infarto fulminante, por exemplo, minha vida ia mudar. Né? Minhas filhas iam chorar muito, minha família ia chorar muito, todo mundo ia chorar muito, todo mundo ia sentir muito, ia dar um forte impacto na minha vida. E aí? Não dá para mudar em um segundo? Eu não sei se ela está viva ali no quarto. Não sei se ela está viva. Tomara que sim, né? Acho que sim, algum barulho. Então ela deve estar viva. Então, gente, e o Returning faz isso, ele transforma uma crença muito ruim que a gente tem sobre a gente numa crença muito possibilitadora. É esse o objetivo, só. Se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. E o Returning diz assim, tá bem, e como que você pensa em não ser um fracassado? Quem não é fracassado é o quê? Vitorioso? Então, vamos mudar. Se você pensa que é um vitorioso, você será vitorioso. É isso que o Returning faz. Muda de fracasso para vitória. Só. Simples assim. Com quê? Com respiração. E por que respiração, Robson? Porque é o único sistema do nosso corpo que nós conseguimos controlar. Podemos controlar também o sistema urinário. Eu consigo segurar o xixi. Mas não por muito tempo, né? Respiração também. Mas é muito mais consciente, né? Posso parar agora aqui e dar uma seguradinha. Posso pedir para vocês respirarem rápido, respirarem devagar. Então a respiração, e se vocês perceberem, nossas respirações estão muito conectadas com a nossa emoção. E a nossa emoção é o que nós chamamos de inteligência emocional, né? Então, se eu estou com muita raiva aqui agora, nossa, tem que dar uma palestra para esse pessoal de Minas Gerais, que chato, que raiva que eu estou, e perceba que eu já estou colocando meu corpo num outro estado, a minha respiração já está mais ofegante, eu já inspiro menos e solto mais rápido ainda, ou seja, já me coloquei aqui numa raiva, eu atingi a raiva aqui, que nojo! Até o meu fone caiu. E aí eu parei um pouquinho. Calma, respira.
E aí eu me conecto com a energia que está aqui no campo, a energia de vocês, a energia de quem está acordado ainda me assistindo aqui. Espero que todos estejam. Se não tiver, depois eu vou gravar impresso para vocês. Vocês botam no modo duas vezes, para ver melhor. E aí, eu me acalmo. Quando eu me acalmo, minha respiração muda, né? Então eu posso dizer para vocês que neurocientificamente a gente pode usar a respiração como uma ferramenta para controlar nossa emoção, porque ela dá comandos direto para o cérebro e aí a neurociência sendo utilizada aí. E aí, para finalizar então essa minha conversa com vocês, que quase um monólogo aqui, né? Vocês perceberam que durante toda a minha fala eu expliquei como a neurociência fez parte da minha vida, mudando minhas crenças, mudando o jeito que eu faço as coisas. E lá naquela vez que eu fui procurar o Dr. Leonel, eu descobri uma coisa muito importante também. Tem crenças, gente, tem coisas na vida da gente que a gente não muda sozinho. Que a gente precisa de ajuda para mudar. A gente não consegue fazer muitas coisas sozinho. Por exemplo, assim, Robson, eu atendi uma moça com PNL uma vez que queria parar de fumar. Eu já tentei de tudo, né? E aí eu fui ali, apliquei uma técnica, né? Terminei a técnica, saí agora. Você para de fumar. Como assim? Para. Deu? Não fuma mais. E ela parou de fumar. Claro, né? Depois eu tinha que aplicar a técnica, era uma técnica de integração de passos, integração de identidades e conflito. É o nome da técnica, muito bacana. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer uma outra aula dessas aqui, só para ensinar uma técnica específica que vocês queiram de alguma coisa, né? Se alguém quiser, pode botar no chat aí que quer, né? Ou depois eu vou abrir também para vocês falarem. Aliás, está sempre aberto para vocês falarem, ninguém me interrompeu, né? Então, eu suponho que devam ter infartado nesse meio tempo. Tomara que não, né? Mas essa aí mesmo que você falou. Beleza. A Fernanda já quer, a Fabiana quer. Essa ferramenta aí é bem legal, mas ela leva um tempinho, tá? Acho que a gente precisaria de uma outra live só para isso. Mas, assim, ela é basicamente uma técnica que ajuda você a acabar com as polaridades dentro de si, né? Eu tenho vontade de pegar o pessoal que está brigando com política hoje e fazer essa técnica neles, né? Mas eu acho que a PNL não chega nesse nível tão absurdamente interior ainda, assim, né? Tão profundo. Mas, assim, gente, então, eu digo para você, assim, aprendizados que eu trouxe para a minha vida da neurociência. Observa as coisas que estão acontecendo no campo. O campo é forte. Peçam ajuda. O que é o peçam ajuda? Pode ser fazer um LT, pode ser fazer o return, pode ser conversar com um coach, com um hipnólogo, com um renascedor, com o Ed, com a Yara. Eu acho que a Yara entrou aqui, não sei se ela está aí ainda, pelo menos eu acho que eu tinha visto ela entrar, não sei se ela está ainda aí. Conversa com a Yara, com o seu psicólogo, com quem você acha com quem você está confiando, tá? Porque isso faz você... porque às vezes assim, alguém de fora precisa ir ali te dar um soco emocional, claro, né? Para que você perceba essas coisas acontecendo, né, Kelly Faleiro? Kelly Faleiro foi uma das pessoas que eu peguei lá no treinamento e dei um soco emocional nela. Alguns socos, na verdade, né? Talvez eu não tenha percebido, mas eu dei. E estamos aqui hoje, ela está aqui como uma embaixadora, praticamente, né, do que a gente faz lá no Instituto COI. Então, gente, e como é que faz isso, né? Aí está aí nos negócios, Robson, nas empresas. Eu digo para vocês o seguinte, tudo que eu falei aqui vale para CNPJ também, não só para CPF. Porque eu não acredito que existe uma vida profissional e uma vida pessoal. Para mim existe vida. Existe vida. Eu sou a mesma pessoa que está aqui, sendo profissional aqui com vocês, conversando da minha vida com vocês, dizendo das minhas crenças, daquilo que eu acredito. Hoje eu sou um cara que fala energia tranquilamente, que fala gratidão muito tranquilamente, que pratica a gratidão
muito antes de falar. E eu vou dar um workshop aqui sobre prosperidade, sobre neurociência e prosperidade, né? Falar sobre dinheiro e tal. Eu vim com uma amiga que é consteladora no dia 26 agora. Sábado que vem. Esse sábado agora no outro, que é 26. E eu falo para as pessoas o seguinte nesses meus workshops. A maior ferramenta de prosperidade do planeta é gratidão. Porque a gente fica assim, quando a gente fica pensando, mas eu queria tanto aquela mulher linda da novela, aquele homem lindo da novela, aquele carro, aquela casa. Nossa! Né? A primeira vez que eu visitei a Yara na casa dela lá, eu falei, a Yara mora no paraíso. No meio do mato, coisa linda isso aqui. A mosquitama. Pensei assim, eu quero morar aqui com a Yara. Tomara que o namorado dela não me ouça, não é isso, tá? Eu gosto da casa dela. Não posso ficar desejando na casa dela, tem que ser grato pela minha. Não significa dizer que eu não posso ter uma casa igual àquela. Mas por que eu não tenho uma casa igual a da Yara? Eu sou um bosta. Eu sou um fudido. Não? O que eu tenho hoje? Eu tenho a melhor esposa do mundo? Talvez não. Para mim ela é, mas talvez o vizinho do lado não ache. Talvez minha família não acha, talvez a família dela não ache, sei lá. Talvez alguém ache que ela os colegas dela acham que ela é horrível. Para mim ela é uma excelente pessoa. Então, mesmo que eu achasse que não fosse, eu tinha duas opções. Eu largava ou eu agradecia pelo que eu tenho. E cada vez que eu agradeço pelo que eu tenho, mais aquilo que eu tenho se transforma mais valoroso na minha vida. E outras coisas de valor, e não estou falando de valor só de prosperidade que não é só riqueza financeira, estou falando de prosperidade, abundância. Mas as coisas estão vindo. Quando eu parei de reclamar na minha vida e comecei a agradecer, e não é só assim, eu me lembro que eu tinha uma namorada quando eu era assim, né? Minha primeira namorada, a família dela era muito católica. E aí eles rezavam sempre que eles iam comer. E eu lembro até hoje da reza, era assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa o Senhor a mesa desse lar, na mesa do céu nos reserva um lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era assim, era super rápido para comer ligeiro. Tipo assim, era só um versinho que era falado, não tinha intenção, na minha opinião. Eu falei, gente, nem peguei a primeira frase, dá para repetir, porque eu ainda não agradeço, né? Obrigado, parei ali, né? Eu até levei um tempo para decorar, porque era rápido demais, eu estava no modo 2.0 naquela época, tá? Mas assim, gente, para encerrar então, para dizer para vocês o seguinte, se vocês respirarem, tá chegando ali, tá numa reunião, estão muito tumultuados, estão muito, enfim, com um monte de coisa, respira. Não tá dando certo o seu negócio, agradeça pelo que tem agora. A próxima turma do LT, a gente queria que tivesse 30 pessoas. Se tiver 14, vamos agradecer para as pessoas que tem lá. Eu contatei com mais de 60 pessoas nesse último tempo para fazer o LT. Até agora, dessas 60 pessoas, apenas 4 entraram aqui. Obrigado. Obrigado a essas 4 que entraram. Talvez não seja o momento dos outros 56. Mas está nessa turma específica, com as pessoas que estão ali, com aquela energia. Porque eu sei que objeções não tem, não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho não sei o quê. Vão ter sempre objeções. Mas eu acho que quando é para aquela pessoa, eu não preciso nem ligar para vender o treinamento. As pessoas vêm. Porque o que a gente precisa apenas é sintonizar na energia que nós queremos passar para o bem das pessoas. O que nós fazemos no Instituto COI é algo que eu conheço muitos institutos no país todo, uns 2 ou 3 fora do país, inclusive. E eu vou dizer para vocês que o que se faz no Instituto COI, e vocês estão aqui porque conhecem, né, ou conheceram de alguma maneira, é diferente. É o nível Nilson, é o nível Ibrari das coisas acontecer. Porque tanto o Nilson quanto eu entendemos que é o amor que constrói e não a dor. Tá? Regina está falando, Caro Robson, vou precisar sair, sou muito grata, obrigado mesmo. Obrigado a você também, Regina, pelo tempo que você pôde ficar aqui, né? Gratidão também por você estar aqui. E já estamos nos encaminhando aqui para o final, tá? Também quero agradecer o tempo de vocês.
Se faltou aí alguma... Se vocês quiserem abrir as câmeras, os microfones, fazerem perguntas. Eu não quis fazer uma palestra muito técnica, muito mais eu quis tocar o coração de vocês, espero que eu tenha conseguido, com tudo que eu aprendi, com toda a minha história, observando o que acontece no mundo, o que acontece no campo energético. Então hoje eu falo de energia, esses dias eu fiz uma live falando sobre mente, espírito, éter, metafísica, coisas que a gente... física quântica, coisa que para algumas pessoas é papo de doido, que tem que estar fumando alguma coisa para falar, mas que hoje eu sei que cientificamente já tem até estudos, tá? Para finalizar, o Elon Musk, né, que você deve conhecer, que é o homem mais rico do mundo, ele tem uma empresa chamada Neuralink, e a Neuralink tem como objetivo principal dissecar a inteligência do cérebro humano, e eles já fizeram experimentos em que ratos mandavam sinais de pensamento para outros ratos, tá? Tipo, eles botaram um chip na cabeça de um rato e monitoraram a comunicação, obviamente não verbal, porque até que eu saiba, fora o Mickey, eu não vi nenhum outro rato conversando, até a Minnie também, né? Mas fora esses aí, eu não vi outros ratos conversando ainda, né? Então, esses ratos falavam, transmitindo informações por pensamento. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. E se quiserem aí saber um pouquinho mais, podemos fazer uma outra live também na semana que vem, uma outra conversa dessas. Fiquem bem à vontade para me pedir, perguntar. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou cortar depois essa parte, tá, Ed? Fica tranquilo. Grande abraço para vocês e agora fiquem livres para olhar a novela que estiver passando aí na televisão. Grande beijo e até a próxima.